Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês que vão ouvir esta mensagem. Esta mensagem que será transmitido praticamente todos os dias nessas plataformas, para que nós possamos tomar conhecimento de muitos fatos que ocorreu por meio daquele fenômeno que todos nós conhecemos, que é a morte e a ressurreição de Cristo. São as boas novas, as boas notícias. Ali, o Senhor Jesus Cristo, como Deus, como Pai, deixou muitas heranças boas para nós, muitas boas notícias. Imagina, irmãos, naquele ato de morte e ressurreição, ele disse: eu perdoei vocês. É uma boa notícia? Saber que você está perdoado? Claro que é uma excelente notícia. Vocês estão justificados, não pelo que vocês fazem. Cada obra que vocês colocam diante de mim no sentido espiritual, tentando se justificar, chama justiça própria, justiça humana. Por isso, nenhum de vocês se justificam. Vocês estão justificados pela fé que vocês venham a adquirir ao ouvir a mensagem, ao ouvir a palavra pela fé no ato de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Então você está justificado. É uma boa notícia. Você saber que está justificado, está aplanado, nivelado, aprumado por meio da obra de Cristo. É uma boa notícia? Sim. Ressuscitar. Estava mortos, não morto de descer à sepultura, não morto de deixar de existir, mas estava morto nos vossos sentidos, no vosso espírito, onde carregava uma mensagem de acusação, uma mensagem de transgressão, uma mensagem de pecador. Nesse sentido, espiritualmente falando, o homem está literalmente morto. E aí quando você começa a ouvir o comunicado, a boa notícia do que emanou da morte e da ressurreição de Cristo, aí você começa a entender. Mas é tão fácil assim? É graça. Quando se fala pela graça sois salvos, isso quer dizer que aquele ato que Jesus estava ali submetendo como Deus, aquele ato ali é para me justificar espiritualmente? Era para isso que era aquele ato de morte e ressurreição? Sim, era para isso. É para justificar vocês, para perdoar vocês da culpa que a consciência do homem carregava. Era para isso. E de lá para cá, vocês foram absorvidos. E quem acusa vocês? Quem condena vocês? É a lei, é Moisés. São os homens que condenam vocês. Mas o próprio Salvador é o contrário. Ele não condena. Ele quer eliminar a culpa que há na consciência. Então, para isso é necessário que se fale do Evangelho da Graça, que é... O que é Evangelho da Graça? Eu vou comunicar para você, colocando o Senhor Jesus Cristo no pedestal, com grande força, com grande poder, com grande auxílio, para vencer a morte, para vencer as trevas.
E aí quando vencer, e ele venceu, né? E ele venceu. E agora está eu e você e toda a humanidade sobre essa grande vitória que ele fez com que emanasse a toda a humanidade, sem distinção. Salvou a humanidade por meio do seu sangue, por meio do sacrifício, e riscou um escrito de dívida que havia, que constava de ordenanças contra todos. E a consciência do homem, porque entre uma obra feita em Cristo e agora a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, tem a consciência do homem. Nós podemos dizer o espírito do homem. Está aqui esse espírito. Esse espírito, o espírito do homem, em contato com o espírito, que é o evangelho, que é o comunicado. Esse espírito consegue entrar no espírito humano e transbordar em poder, fazendo com que uma mensagem ela entre e ela permaneça na sua mente, não fazendo com que você lance de novo ao fato de ficar se arrependendo, porque se você está em Cristo, tem essa certeza, e você é salvo pelo que ele fez, se chama fé, é justificado pelo que ele fez, é perdoado pelo que ele fez. Se você entende essa matemática do amor ágape de Deus, então nunca mais você vai precisar entrar num processo de arrependimento, porque não é por obra. Nunca mais. É uma paz, é uma entrega, onde o teu próprio espírito, ele testifica com o verdadeiro espírito, e aí você se une, se torna um com o espírito da verdade, com o comunicado, com o evangelho, se torna um. É a mesma coisa, tem um irmão que fala isso, você pegar um café e misturar ele com leite, né? Nunca mais você consegue fazer uma separação. Assim também é quando você recebe essa notícia e ela testifica de que, pelo ato do que Jesus Cristo fez ali na sua morte, na sua ressurreição, então nós, como homens naturais, nós morremos. O nosso mérito acabou. A nossa obra, o nosso fazer, as nossas fadigas no sentido espiritual de conseguir níveis, isso também foi eliminado. Ou seja, a carnalidade, o homem carnal, a mentalidade, a força humana, o raciocínio humano, a lógica humana, o estar na carne, o estar no seu entendimento, isso foi eliminado. E agora nós vamos, por meio da fé, lá no ato de Cristo e recebemos a boa notícia. Perdoado, justificado, santificado, unido com Ele. E quando isso testifica, quando há essa revelação, nunca mais você vai crucificar Cristo novamente, invalidando o que Ele fez. Porque dependendo das palavras que você fala, dependendo da situação que você se coloca, né? Uma delas é pegar esse título do eu sou um pecador. Quando você pega esse título, eu sou um pecador, sei que isso é assustador, esta mensagem dentro da filosofia religiosa, né? Quando você pega esse título e coloca em você, você está crucificando novamente
Jesus, você não entendeu o que é o Cristo, o que é o Espírito, a fé que devemos ter, a notícia que recebemos o comunicado, como ela renova a nossa mente para a gente ir de uma vez por todas para o Espírito. Então nós não estamos aqui para crucificar o Cristo. Nós estamos aqui para que seja acendido essa revelação e a cada dia transborde a alegria, a glorificação, a exaltação do nosso Espírito junto ao Espírito do Salvador, que se tornou um. O Espírito do Pai está em nós e nós testificamos com aquilo que o Pai tem feito. E desta forma, você não precisa estar em um território fechado com uma doutrina religiosa, com um nome estabelecido, para se sentir de que você está seguro, de que você está amparado. Foi algo muito além disso, foi revelado no seu espírito. O Espírito que é a palavra, o Espírito que é o comunicado do que Jesus fez, isso entrou dentro da sua consciência, entrelaçou no teu espírito. E agora, se você está na sua casa, esta mensagem é verdadeira. Se você vai viajar, esta mensagem é verdadeira. Se você está em lugar onde o homem natural acusa você, diz não é digno de você estar aí, como que pode você estar aí? Lá também, esse espírito está testificado na sua consciência. Isso se chama Evangelho da Graça. Eu incentivei você como homem a ter alguma participação em relação a você receber essas boas novas e se alegrar pelo que Cristo fez. Eu não chamei você para ter participação nisso. Nem falei para você fazer um determinado ritual, uma determinada cerimônia. Não, absolutamente nada. O Evangelho da Graça, a qual o nosso irmão Paulo pregou firmemente, ele faz com que você olhe para você e você venha se despojar. Despojar quer dizer se limpar da mensagem que os acusadores e o acusador lançou na nossa mente. Quantas mensagens de acusação, quantas mensagens que já foram imputadas sobre aqueles que Deus purificou na cruz, limpou na cruz, nasceu com o dom da fé, da declaração que tem fé, que crer em Jesus. Quantas acusações já foi imputado na mente, na consciência da humanidade, né? E hoje nós estamos vendo essa dispensação, uma multidão de pessoas se levantando, olhando lá para o ato de Cristo. Enxergou o ato de Cristo? Enxergou ele indo para a cruz? Enxergou ele dizendo está consumado? Enxergou ele dizendo que agora nem um homem consegue justificar mais por meio da lei? Como que se apropria da lei, já que eu não consigo me justificar por lei diante de Deus? Consegue se justificar por lei diante dos homens. Então, o bom comportamento, os bons ensinamentos, isso é bom, é excelente, para você se justificar diante dos homens, dar um bom testemunho. Essa lei moral é maravilhosa. Diante de Deus, você chega com essa lei sua e coloca diante de Deus, dizendo, olha só, sou comportadinho, tenho observado todos os teus mandamentos. Lembra do jovem rico? Tenho observado todos os teus mandamentos. Faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo.
Estou pautado na minha doutrina. Estou pautado na minha educação, num bom comportamento. À frente das pessoas eu tenho um comportamento, mas de repente, na hora que eu menos imagino, lá estou eu cometendo algumas coisas que transgrediu a lei. Mas logo eu conserto, daqui a pouco eu tropeço, daqui a pouco eu conserto, daqui a pouco eu tropeço e a consciência pesa e eu acho que eu não vou conseguir. E muitas pessoas têm vontade de tirar a própria vida, porque por essa consciência embotada, a qual os acusadores colocou na consciência da humanidade, ninguém entra no reino, ninguém se salva por meio destas obras. De maneira nenhuma. Então, vai ser acusação em cima de acusação, aflição em cima de aflição, opressão em cima de opressão, porque a mira, o entendimento está errado. Nesta posição chama estar na carne, na mentalidade humana. Agora, quando inverte isso e você começa a entender que agora a tua mente passa a receber um renovo, um espírito novo, não é um espírito humano, não é um espírito do acusador, não é um espírito do bem e do mal, é um espírito do justificador, a água que purifica a consciência. A palavra vem e aí você olha para Cristo e diz: o que ele fez por mim? Me perdoou? O que ele fez por mim? Riscou um escrito de dívida? O que ele fez por mim? Me justificou? O que ele fez por mim? Me deu a possibilidade, a oportunidade de entrar no seu reino? Está tudo feito? Sim, está tudo feito. E por que nós não apoderamos desse reino? Porque os acusadores, os acusadores são muitos, eles não entram e não deixam a humanidade entrar. Porque se eles apontarem o ato de Cristo justificando você que ouve a mensagem, como que vai ter o domínio sobre os passarinhos? Como que eles vão galardoar em cima de vocês? Como que vai ter lucro em cima das peças fundamentais para enriquecê-los? Como? Se você descobrir a verdade, você vai ser liberto dos sofismas. Agora, cabe você se submeter a um jugo de escravidão, homem dominando homem, homem amarrando homem, homem escravizando homens, no literal, sendo que no espiritual, Cristo já nos libertou do império das trevas. Estamos livres do império das trevas. Agora tem duas coisas aqui que atrapalham isso. Isso na consciência do homem. Uma das coisas que atrapalha é a questão da lei. Esses são os dois fundamentos, lei e graça. E isso que cria um embrulho, assim, um embaraço na mente dos anunciadores do Evangelho. Porque não se explica o que é a lei, não se explica o que é a graça. E aí o povo fica tudo perdido. O povo fica perdido, né? Mas eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Arquitetando, manuseando, colocando medo, colocando pavor, colocando pânico. E enquanto isso o povo fica tudo subordinado a um sacerdote, homem, sendo que Cristo foi o último sacerdote eterno, sumo sacerdote eterno. E quando você descobre esta verdade que emana da sua morte, da sua ressurreição,
aí você se ver livre, porque condenação não vai ter se você crer que na morte e na ressurreição dele, o seu espírito recebeu essa herança. E agora? Para que servem os rituais? Para que servem os sacrifícios? Para que servem as cerimônias? Para que servem as receitas mágicas? Sacrifícios de tolo. Quando fica revelado o que Cristo fez e você, homem, ainda permite que a tua consciência seja levado por ventos de doutrina, chama sacrifício de tolo. Cada ato que você faz é tolice. É como um menino que não recebeu ainda a maturidade espiritual. Entra nesse momento debaixo dessa manifestação da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e diga: Cristo é o meu Salvador e me salvou. Cristo, ele é aquele que perdoa os pecados e ele perdoou. Cristo é aquele que riscou um escrito de dívida que constava lá em Adão e ele riscou esse escrito de dívida. E quem somos nós hoje? Filhos, amados, eleitos, predestinados para esta obra espiritual de ainda em vida ressuscitar com o Senhor, não continuar na morte. Então a lei, como que ela atinge você, atinge todos aqueles que hoje estão de alguma forma batalhando e buscando um meio de se justificar em Deus? A lei, hoje ela não é mais, ela não age muito no meio do cristianismo, dos cristãos, né, em geral, como escrita, como artigo. Faça isso, faça aquilo, artigo A, artigo B, artigo C. Isso não é de uma forma clara e objetiva colocado para vocês dentro das denominações. Algumas ainda usam alguns artigos, né? Tem algumas religiões que ainda circuncida, artigo da lei. Tem algumas religiões que guardam um dia específico, artigo da lei. Tem algumas religiões que ainda falam dos dízimos, né? Artigo da lei. Então, algumas, elas colocam isso bem especificado ali no estatuto da sua denominação. Aí fica claro, né, que está fazendo uma obra da lei e que aquilo, por aquela obra, não será justificado. Mas e aquelas que estabelece a lei na consciência? Como que isso é possível? Você ouve aquela mensagem e você sai daquele culto, daquele momento onde você ouviu aquela mensagem, né? Ou você sai lá com uma meta e com um objetivo e sai falando, amanhã eu vou me santificar porque eu estou mal na fita e a situação está assim, assim, assim. Entrou essa questão, você não entendeu de onde que vem a salvação dada a você. Então você ainda permitiu que esta mensagem entrasse na sua consciência, né? E a salvação ficasse dividida. É uma parte para o homem e uma parte para Deus, né? Aí fica dividido. Aí você ouve aquela mensagem e aí ocorreu alguma situação, algum fato no decorrer do seu dia, você sai de lá arrebentado, chorando, lamentando, vontade de desistir, vontade de não voltar mais lá naquele local, porque você se sente uma condenada, se sente um imundo, se sente imunda, se sente uma pecadora, porque aquele homem revelou. Então, essa lei, ela está sendo fomentada, ela está em ação na sua consciência. Desta forma, nunca vai entrar no reino
de Deus, que é o descanso. O reino de Deus é descanso, é uma paz. Descanso e paz em que sentido? Você entende que Jesus é o próprio Salvador e aí você repousa das suas obras. Você exercita a tua fé, você sai da carne, você entra no Espírito, aí você descansa. Aí eliminou-se da sua consciência a mensagem da lei e agora você está em Espírito, em Cristo. Que coisa maravilhosa! Eu vivi por muitos anos com a mensagem da lei atrelado no meu espírito e tinha dia que eu não conseguia me levantar, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer as minhas atividades. Me jogava mesmo no chão, porque quando eu olhava para o meu corpo, para o meu interior, eu via uma coisa maravilhosa, testificando de Deus, né? Testificando de Jesus. Mas quando eu olhava para os meus membros, eu via uma outra lei, carnal, guerreando. E aí ficava cocheando entre esses dois pensamentos, dois senhores. E não tinha como se justificar, porque se justificava hoje, amanhã sujava. Por qualquer ato que fazia. É assim a consciência de quem vive na lei. É um dia santo e um dia sujo. É um dia pecador e um dia sem o pecado. É um dia estar salvo e um dia estar condenado. Esta é a mensagem da lei. Esta mensagem, depois da morte e da ressurreição de Cristo, deveria ser abolida do espírito, da consciência daqueles que creem em Jesus. E eles viver por meio da fé. Que fé? Essa fé que você tem, que muitos têm, só o sentimento? Não. É a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, nós vamos ser justificados pela fé. Ao tomar o conhecimento dos fatos, do nosso Senhor Jesus Cristo pagando uma dívida, então, por meio da fé, nós vamos dizer, ele pagou ou não pagou? Pagou. Nós estamos devendo alguma coisa? Não. Da parte dele, ele diz que nós não estamos devendo nada. Mas quem diz que eu estou devendo? Quando aquele homem que eu vou ouvir a mensagem fala que eu estou devendo, fala que eu estou com dívida, fala que eu estou assim, assim, aquele outro. Aí Jesus diz assim, não sou eu que condeno vocês. Não, eu justifico. Quem condena vocês é o homem, é o irmão de vocês, outros irmãos de vocês que condenam vocês. Eu não condeno vocês. Então, para todos que vão ouvir, eu vivi muitos anos com esta mensagem da lei na minha consciência. Mas dou testemunho que ao ouvir o evangelho que relatou os fatos feitos por Cristo como Salvador, Redentor, Justificador, eu rapidamente abandonei tudo. Diferente daquele rico, né? O rico não quis abandonar. Vende tudo que você tem, abandona tudo que você tem, e aí você vem e me segue. O rico não quis, né? Mas eu, graças ao Senhor, aquele momento me pegou com uma humildade de espírito. E eu abandonei tudo, abandonei a carne e me entreguei à obra do Espírito. Hoje eu vivo pelo Espírito e não mais pela carne. A minha fé hoje é em Cristo, não mais pelo que eu faço. Quer testificação? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Romanos. Vamos ver se eu consigo aqui, porque muitas pessoas dizem assim, eu só acredito se você me mostrar na palavra, porque a palavra que testifica, correto, eu também concordo que tem que ser assim. Então vamos colocar aqui na tela, já está aí na tela,
a palavra que testifica isso que eu estou falando, comunicando para você, meu irmão e minha irmã, que você agora deve entender que você é justificado. Olha que notícia boa. Que você é perdoado. Que você não tem aquela dívida que tanto é falado de dia em dia e nunca chega numa conclusão. Esse vai e vem, é a mesma coisa do cachorrinho correndo atrás do rabo, todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa, e vai alegria no espírito, vem tristeza no espírito. Vamos resolver de uma vez por todas essa pendência no espírito? Porque dá para resolver, vamos resolver? E a gente fica só com um problema físico. No mundo tereis aflições, lembra? Mas no espírito, vocês já não morrem mais, vocês têm a vida eterna, vamos resolver? Vamos! Como que resolve, Jânio? Resolve olhando firmemente para a morte e a ressurreição. E você vendo que por aquele ato levantou-se um Salvador, um justificador e um que uniu novamente o homem para com o Pai, não levando em consideração o seu tempo de ignorância. E o que eu preciso fazer? Precisava só ouvir esse comunicado. Se ouviu e creu nesse comunicado, você já entra no reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. Nunca mais sentirá tristeza no sentido espiritual. Nunca mais sentirá necessidade no sentido espiritual. Olha só o que diz a palavra. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Tá vendo? Nenhuma carne será justificado diante dele pelas obras da lei. E por que quando nós ouvimos os líderes nas denominações, nos templos, eles intensificam na consciência a lei do bem e do mal, do certo e do errado, e não levam vocês para a obra de Cristo de maneira nenhuma, e vocês ainda esperam ser justificado, a ser aplainado por esta lei que entrou na consciência do bem e do mal, do certo e do errado. Por que vocês ainda esperam, têm esperança nisso, se a Bíblia, a palavra diz que nenhuma carne será justificada diante de Jesus pelas obras da lei? Como é que fica agora? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Está escrito, está aí na tela, está na sua frente. Todas as vezes que vocês ficam esmiuçando ego, justiça própria, vocês ficam esmiuçando velho homem, vocês ficam mexendo naquilo que é carnal, que é mundano, vocês vão tendo mais intimidade com o pecado, vai ficando mais astuto para o pecado, vai ficando mais vivo pelo pecado, porque a lei na consciência vivifica a malandragem do homem, vivifica aquilo que era para ser morto. Tem que ser simples como uma criança. Tem que ser simples como uma criança. Inocente como uma criança. Mas a lei não deixa vocês inocentes na consciência. A lei, cada dia que mexe nisso, vocês ficam mais julgadores. Julga os fracos. Julga aqueles que ainda não atingiram um certo ponto de libertação que é de algumas obras humanas, que é só... Aí é Deus que sabe dessas coisas. O que ele faz. Então julga todos, condenam todos, fofocam da vida de todos. Tudo porque a consciência está com a lei viva, aquecida dentro. Então, por esta consciência embotada, não será justificado diante do Senhor pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E vem mesmo o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou
sem a lei, a justiça de Deus. Evangelho da graça, o comunicado do que ocorreu na morte e na ressurreição de Cristo, trazendo para você perdão, justificação, vida eterna. Não precisa de lei. Não precisa de lei na sua consciência. Agora, precisa da lei do Espírito. Entende? Não lei de colocar uma divisão entre a força do homem e o que Deus fez. Entre o que o homem pode fazer e o que Deus já fez por meio de Jesus. Elimina isso. Vamos lavar nossa consciência. Porque agora, nesse momento que você está ouvindo esta mensagem, se manifestou a justiça de Deus. A justiça, ele se fez justo. Ele se fez justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Não é só a fé, a justiça de Deus pela fé em Jesus. Ele é o teu Salvador? É. Ele perdoou os seus pecados? Perdoou. Você é pecador ou você é justificado? Pecador não, nós somos justificados. Nós somos justificados por Cristo. Aí a consciência vai se abrindo, vai tendo uma realidade espiritual e entramos no reino de Deus. Diz assim: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem nesse comunicado que nós estamos acabando de comunicar a você que está ouvindo, que não há pendência. Cristo resolveu de uma vez por todas. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela sua redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificados gratuitamente, graça, favor imerecido, pela redenção, redentor, redime, tira do cativeiro, no sentido espiritual, e já tirou, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão. Remissão significa retirar, apagar, remir dos pecados dantes outrora cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Por qual lei que há vanglória? Por qual lei que há carnalidade? Por qual lei que o mérito? Por qual lei que a força humana ela é excluída? Pela lei? É pela lei das obras que isso acontece? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, sem a consciência que fica nesse marabarismo, nos rituais, é campanhas, é objetos, é dias do Espírito, é dias da bênção, é caixa ungida, é azeite ungido, é água ungida, é encontro. O que é isso? Isso tudo é obra na consciência de vocês? Não. Vocês são justificados pela fé, sem as obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus?
E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, porque por um homem, primeiro Adão, entrou o pecado, mas pelo segundo, nosso Senhor Jesus Cristo saiu completamente o pecado. Então esta é a mensagem da graça. Todas as vezes que vocês ouvirem esta mensagem, eu não quero que vocês digam, estou ouvindo mais uma mensagem convencional do sistema religioso. Nunca vou acusar vocês, nunca mais, após entender que Cristo é o justificador. Vou simplesmente comunicar a obra dele, o que ele fez. E aí, um ou outro vai se apoderar por meio da fé no ato em Cristo, uma fé verdadeira, e esses o próprio Espírito encaminha de levá-los a entrar no seu reino. Vai viver no Espírito, com justiça, porque foi justificado, com paz, porque não precisa pagar mais preço nenhum, e com alegria no Espírito, porque transborda o regozijo de saber que Jesus Cristo nos justificou. Esta é a mensagem da graça para todos vocês que teve a oportunidade. O Senhor Jesus os abençoe ricamente com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais.